Queridos irmãos, nossa mensagem de hoje está baseada em Colossenses capítulo 1, verso 24 até ao capítulo 2, verso 3. Vamos orar. Excelso e bendito Deus, te agradecemos, Senhor, te louvamos pela tua palavra viva e eficaz que fala profundamente aos nossos corações. Te rogamos, Senhor, que tu venhas a abrir a nossa mente para que compreendamos a tua palavra e para que possamos viver através da mesma. Em nome de Jesus que te rogamos. Amém. Um caminhoneiro estava levando uma carga de 100 pinguins para um zoológico. Infelizmente, o caminhão dele se quebrou. Ele finalmente deu sinal a outro caminhoneiro e ofereceu ao motorista $500 para que levasse os pinguins até o zoológico. No dia seguinte, o primeiro caminhoneiro consertou o seu caminhão, entrou na cidade e não podia acreditar nos seus olhos. Bem na sua frente, ele viu o outro caminhoneiro cruzando a estrada com os 100 pinguins enfileirados atrás dele. Ele saltou do caminhão, correu até o homem e disse: "O que está acontecendo? Eu lhe dei $500 para levar esses pinguins ao zoológico." Ao que o outro homem respondeu: "Eu os levei ao zoológico, mas sobrou dinheiro suficiente, então agora estamos indo para o cinema." Aquele homem não havia entendido bem o que deveria fazer. Às vezes, é neste ponto que nós cristãos nos metemos em problemas. Não estamos sabendo exatamente o que devemos de fazer. E isso pode ser frustrante. Como cristãos, podemos afirmar para nós mesmos: eu sei que Jesus me ama e eu o amo. Eu sei que estou salvo e que devo amar aos outros, mas qual é exatamente o meu propósito como cristão? O que devo fazer como discípulo de Cristo nesta altura da minha vida? Uma leitura cuidadosa de Colossenses capítulo 1, versos 24 até o 2, verso 3, pode nos ajudar a responder essa pergunta. Esta passagem contém 6 afirmações de propósito, enunciadas pelo apóstolo Paulo, isto é, o que ele se sentia chamado a realizar em sua vida. O primeiro propósito que nós, como cristãos, podemos ver, provavelmente, não é muito atrativo, mas vale a pena ressaltar. Colossenses 1, 24 deixa claro que Paulo via o sofrimento como parte de seu trabalho, de seu ministério cristão. O sofrimento é naturalmente uma parte inescapável da vida. E o Senhor sempre nos ajudará a suportá-lo. Mas acho que Paulo não está se referindo ao sofrimento que é comum a todas as pessoas. Aqui ele se refere ao sacrifício, à rejeição, à humilhação e perseguição comumente experimentados como resultado dos nossos esforços em viver com os seguidores de Jesus Cristo. Recordem as palavras de Jesus: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós." Há uma dose de dificuldade e sacrifício pessoal ao seguir a Jesus. Embora Paulo tenha sofrido por ser um seguidor de Cristo, ele se alegrava porque sabia que o seu sofrimento era a confirmação de que ele estava seguindo a Cristo. Jesus ensinou: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi.
Por isso o mundo vos odeia. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 4, Paulo escreve: sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ouçam o que o apóstolo Paulo escreveu também em 2 Coríntios, capítulo 11, 24 a 28. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Parece-me improvável que algum de nós venhamos a ter ocasião de alegria como esta do apóstolo, por causa do testemunho cristão. Ainda assim, a forma como nós respondemos ao sofrimento que nos é comum a toda a humanidade, como consequência do pecado, pode e deve fazer parte da nossa compreensão da obra cristã. Neste caso, não é o sofrimento em si, mas a forma como nós reagimos é que conta. O mundo está observando como é que nós lidamos com as dificuldades. Se reagimos com fé, confiança, esperança, isto se torna um testemunho que muitas vezes é muito mais influente do que nossas palavras. Nossas ações falam mais alto. Portanto, busquemos ao Senhor em todas as dificuldades e até nos regozijemos, como Paulo ao passar por elas, pois se tornam uma oportunidade de amar mais, de confiar mais, de esperar mais e assim mostrar mais a nossa fé aos outros. Em 1 de Pedro, capítulo 4, 12 e 13, lemos: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Em Romanos, capítulo 5, 13 e 4, somos convidados a nos alegrar com nosso sofrimento, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A segunda declaração de propósito para o discipulado cristão é a servidão. Encontramos em Colossenses 1, 25 a 27. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês. E o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus, Paulo nos lembra que cada um de nós é chamado à servidão, a servir aos outros, a prestar serviço, ou seja, ao ministério. Chegamos agora ao terceiro propósito. Esse propósito
é crescer na semelhança de Cristo. Isto é, rumo à perfeição cristã, e encorajar os outros a permanecerem e crescerem nessa perfeição. Vejamos agora Colossenses 1, 28, onde lemos: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Paulo não se deteve quando percebeu que alguém precisava de ser aconselhado. Se queremos crescer como cristãos, é necessário que sejamos exortados, corrigidos e por isso devemos respeitar aqueles que nos admoestam. Cada um de nós, como Paulo, tem também a responsabilidade de aconselhar e admoestar aos outros. Devemos adverti-los como um irmão avisaria a outro irmão, ou como uma irmã alertaria a outra irmã, com preocupação pelo seu bem-estar. Em 1 aos Tessalonicenses 5,14, por exemplo, lemos: exortai-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Colossenses 3,16 traz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Uma parte importante do nosso propósito como cristãos é admoestar uns aos outros com espírito de brandura, com espírito de amor, assim como receber conselhos e correções quando nós mesmos viermos a precisar delas. Para incentivar efetivamente os outros em seu crescimento como seguidores de Cristo, nossas ações devem corresponder às nossas palavras. Que nós façamos exatamente aquilo que dizemos, que nossas palavras sejam palavras de respeito. Somos chamados a continuar a crescer nos caminhos do Senhor ao longo da vida e a ajudar os outros também a alcançar este crescimento. Um quarto sentido de propósito é que nós avancemos, não com a nossa própria energia, mas com, pela e através da energia de Cristo, que vive dentro de nós. E em Colossenses, capítulo 1, verso 29, Paulo escreve: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. A palavra traduzida aqui por eficácia é a palavra grega energeia, que vem direto ao português como energia, poder, força, ou como diz a nova tradução na linguagem de hoje, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Como cristãos, parte do nosso propósito é lutar tão poderosamente, esforçando-nos para levar as pessoas a uma devoção plena a Cristo. Mas reparem que Paulo nunca afirma que estivesse trabalhando com as suas próprias forças. Em vez disso, ele confiava no poder, na energia, na força de Cristo, enquanto ele lutava. Já que, como cristãos, Cristo está em nós, ele nos proporcionará a força, a energia necessária que precisamos enquanto trabalhamos, levando os outros a crescerem até a maturidade espiritual. O quinto propósito na vida do cristão é o de enriquecer espiritualmente a vida dos outros, através do estímulo. Paulo escreve em Colossenses 2:2: eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos, com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo
é Cristo. Paulo deu instruções semelhantes em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Deus pode usar cada um de nós cristãos para encorajar, incentivar aos outros nos momentos de desânimo, nos momentos em que estão sentindo dificuldade, nos momentos em que estão pensando em deixar de lado o trabalho de Cristo. Isso faz parte do nosso trabalho. Finalmente, o sexto grande propósito na vida é que o cristão aprenda a ter prazer na obediência. Sentir prazer ao obedecer a Deus, sentir prazer também quando ele vê que aqueles a quem ele serve de exemplo estão também seguindo a Cristo, crescendo na obediência ao Senhor. O apóstolo Paulo, no verso 5 de Colossenses 2, ele diz: pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da fé em Cristo. Assim como Cristo foi obediente ao Pai Celestial, assim também todo cristão deve ser obediente ao Espírito Santo. Devemos servir uns aos outros em obediência cristã. O Espírito Santo nos chama a servir aos outros, como Cristo o fez, lavando os pés de seus discípulos. João capítulo 13, 12 a 17, diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Quão mais fácil e melhor seria se nós, como cristãos, aprendêssemos a ter prazer na obediência. Esse é também um propósito que todos os cristãos compartilham, independentemente de sua idade ou circunstâncias. O motorista que havia recebido o encargo de levar os pinguins até ao zoológico não entendeu qual era realmente a sua tarefa. Não tinha um propósito claro em vista. Se você também se sente um pouco sem rumo, sem um propósito na vida, o busque nessas 6 áreas apontadas pelo apóstolo Paulo em Colossenses 1, 24, 2 a 3. Você tem servido, participado na divulgação, no compartilhamento da palavra de Deus? Você tem levado as pessoas a um amadurecimento espiritual? Você está se submetendo ao poder, à energia de Cristo, ao Espírito Santo, e permitindo que Ele trabalhe em você e através de você com seu poder? Você tem enriquecido a vida dos outros? Você tem se alegrado quando disciplinado pela palavra de Deus? Este deve ser o nosso propósito, como seguidores de Cristo. Que o Senhor lhes abençoe e habilite a viver assim uma vida cheia do propósito de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Oremos. Agradecemos a Ti, Senhor, pela instrução da Tua palavra e te rogamos que possamos compreender qual o propósito de nossa vida cristã. Ajude-nos para que demonstremos alegria quando por Ti viermos a sofrer, que Te sirvamos e sirvamos uns aos outros, conforme o exemplo de Jesus, que exortemos e cresçamos como igreja Tua, no conhecimento e na graça de Cristo. É em nome de Jesus que te rogamos tudo isto, agradecidos. Amém. Somente põe a minha fé na graça
de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do